Quero convidar você a abrir em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5 e 6. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Nós vimos somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, e hoje nós iremos ver somente Cristo, né? A palavra sola significa somente, a palavra no latim. Dia 31, sexta-feira, foi o dia que nós fazemos menção e lembrança da Reforma Protestante. Foi importante na história da igreja, lembrando que a história da igreja ela não tem apenas 500 anos, 508 anos, mas ela tem 2000 anos. Nós sabemos que esse rompimento que aconteceu em 1517 foi importante porque a igreja estava desviada, corrompida, e já antes de Martinho Lutero tentar conseguir e ser usado pelo Senhor, já outros homens tentaram ali quebrar e mostrar, de reformar a igreja. Nunca foi uma tentativa de romper com a igreja católica, mas a ideia sempre foi, por isso que a palavra é reforma, é reformar, é tirar aquilo que estava errado e dar lugar àquilo que é correto, que é as Escrituras. Então, a Reforma Protestante, nós também não adoramos Martinho Lutero e outros homens, nós apenas fazemos menção a esses homens e agradecemos a vida deles, porque foram usados pelo Senhor para trazer luz, e hoje nós somos frutos da Reforma como uma igreja batista da Convenção, e também que acreditamos nas doutrinas da graça, entendemos que somos frutos da Reforma. Então, por isso, precisamos lembrar que a Reforma Protestante não foi uma invenção. Os 5 pontos não é uma invenção, mas os 5 pontos no sentido do somente a Cristo, somente a fé. É o que as Escrituras nos ensinam. Só Cristo pode salvar o homem. Então, meus irmãos, vamos fazer a leitura de 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Vamos a Deus em oração. Senhor, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós não merecemos, ó Deus, o Seu amor, a Sua graça, mas hoje nós podemos, ó Pai querido, louvar o Senhor, porque o Seu Filho Jesus Cristo desceu do céu, se esvaziou da Sua glória e foi obediente até a morte de cruz. E nós temos a graça, ó Deus, de adorar ao Senhor na beleza da Sua santidade. Senhor, nós estamos com a Sua palavra aberta. E nós, sem o poder do Teu Espírito Santo, nós não somos nada, Senhor. Então fala a nós, edifica a nossa fé, salva pessoas, nos conduz, ó Deus, a ter uma visão mais exaltada de Cristo Jesus. Sabemos, ó Pai querido, que na história do mundo, nós nos desviamos do Senhor, ó Pai, pecamos contra Ti. E o nosso coração, ó Deus, é uma fábrica de ídolos, que busca outros lugares, ó Deus, para adorar. E nós queremos que nessa noite os nossos olhos se abram para o Senhor, lembrando, ó Deus, que o Senhor é o único e digno de adoração. E somente por meio de Cristo Jesus, nós podemos, ó Deus, ser salvos e libertos, ó Deus, da escravidão do pecado. E nós queremos rogar ao Senhor que Teu Espírito continue falando aos nossos corações. Essa é a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, 1 Timóteo, capítulo 5, capítulo 2, na realidade, desculpa, versos 5 e 6, nós fôssemos resumir, colocássemos a ideia
desses versículos que nós lemos, nós poderíamos colocar da seguinte maneira: só existe um único Deus e um único mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo. A humanidade está separada de Deus e precisa ser resgatada. E nós devemos ser testemunhas dessa verdade em tempos oportunos. Percebe, meus irmãos, que o versículo 5, o apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação, e dizendo, porque há um só Deus, há um só Deus. E veja que Paulo está escrevendo essa carta a Timóteo, ao seu filho na fé. E toda a carta escrita, ela é escrita com um propósito. Paulo está escrevendo a primeira carta a Timóteo para combater falso ensino e orientar Timóteo sobre como deve agir na igreja. Então, Paulo está escrevendo essa carta. As únicas cartas que o apóstolo Paulo escreve sem nenhuma, quando ele escreve com saudação, e logo depois da sua saudação, ele começa a dar graças a Deus. Mas Timóteo, o apóstolo Paulo não dá nenhuma graças pela vida de Timóteo, e nem pela igreja em Éfeso. O apóstolo Paulo vai direto ao assunto com Timóteo. A mesma coisa Gálatas também, e Tito. Então essas 3 cartas são 3 cartas em urgência para resolver algum problema. E um dos problemas que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta é para Timóteo. Para como ele deve combater o falso ensino que estava adentrando dentro das igrejas. Então o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo, há um só Deus. E veja que o apóstolo Paulo faz essa afirmação no contexto que ele está ensinando a Timóteo e a igreja de Éfeso, que deveria orar. Eles deveriam interceder por todas as pessoas, inclusive pelas autoridades, para que cumpram bem o seu papel. Quando nós olhamos o contexto, o verso 1 ao 3, ao 4, o apóstolo Paulo está encorajando que Timóteo ore com a igreja, que a igreja faça orações, súplicas, intercessões por todas as pessoas. Mas vejam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo afirma que há um só Deus. Há um só Deus. E nós devemos, diante dessa afirmação do apóstolo Paulo, nós devemos nos perguntar, a pergunta que nós devemos fazer é, quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Se alguém parasse você na rua e perguntasse, quem é Deus? Quem é Deus? O que você responderia? O que você falaria? Talvez você dissesse que Deus é tudo. Que Deus é tudo. Mas essa resposta, ela pode gerar várias confusões. Porque se Deus é tudo, então Ele é uma árvore. Se Deus é tudo, então Ele é o sol. Se Deus é tudo, então Ele é uma pedra. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que a ideia que nós temos de Deus vai determinar e moldar a forma como vivemos. Uma coisa que precisa ficar claro aqui é que é impossível nós desvencilhar ou desconectar doutrina da vida. O que nós vivemos no nosso dia a dia está intimamente ligado, relacionado com o conhecimento que nós temos. Nós não temos como desconectar o nosso conhecimento que nós temos de Deus e da nossa vivência. Então, o nosso conhecimento e entendimento de Deus será evidenciado na forma como vivemos, como tratamos a Deus e como tratamos a sua igreja e a forma como nós temos esperança na vida. Por isso, precisamos responder biblicamente a pergunta, quem é Deus? Não podemos fundamentar a nossa resposta a essa pergunta nos nossos achismos, pensamentos pessoais, ou filosofias, ou ideologias. Não. Então eu quero apresentar aqui uma resposta bíblica, que é uma junção de vários versículos das Escrituras, onde nós encontramos
em documentos históricos com base na revelação bíblica que descreve quem é Deus por meio de sentenças teológicas. Por exemplo, o catecismo puritano, da pergunta 4, responde quem é Deus. Ele diz: Deus é espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Em João capítulo 4, verso 24, diz que Deus é espírito e ele não possui nada corpóreo. Veja, quando João ele faz essa afirmação, ele está dizendo que Deus é espírito, que Deus não possui nada corpóreo, nenhuma mistura de matéria e nenhuma substância. Gostaria de trazer um outro catecismo, que é o Catecismo da Nova Cidade, que é o mais recente. Ele traz uma resposta mais ampla de quem é Deus. Ele diz assim que Deus é o Criador, sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Ele é eterno, infinito e imutável em seu poder, em sua perfeição, em sua bondade e glória, em sua sabedoria, justiça e verdade. Nada acontece exceto por meio dele e por sua vida. Então percebe, meus irmãos, que o conhecimento que nós podemos ter, que nós temos de Deus, ele só é possível porque ele mesmo, o próprio, se revelou por meio de sua palavra. Deus fala de si mesmo como eterno e justo. Deus fala de si mesmo como ele é o Deus de amor. Deus fala de si mesmo como o Deus da transcendência, ou seja, ele está acima do espaço, do tempo e da história. Deus fala de si mesmo também como ele é o Deus imanente, ou seja, ele está conosco. Que não é possível nós fugirmos de Deus. Ele está presente em todos os lugares, em todos os ambientes. E ele é imutável, é verdadeiro e pessoal. Então vejam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está afirmando para Timóteo que há um só Deus. Há um só Deus. E por que o apóstolo Paulo está falando que há um só Deus para Timóteo, bem no meio de um ensino que ele está falando sobre oração? E no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo está combatendo falsos ensinos que estavam querendo ensinar outra doutrina. Se você olhar o verso 3 do capítulo 1, ele vai dizer: permaneça em Éfeso para demonstrar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Outra doutrina. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que há um só Deus, ele está trazendo tudo que o Antigo Testamento ensinou, na realidade, e ensina. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, diz: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. A necessidade, meus irmãos, de nós afirmarmos que há um só Deus é porque quando alguém quer ensinar outra doutrina, por mais que pareça usar as Escrituras e essa pessoa está ensinando sobre Deus. E quando essa pessoa está ensinando outra doutrina, ela não está ensinando o Deus das Escrituras. Ela não está falando do Deus das Escrituras. Então o apóstolo Paulo está afirmando porque há um só Deus, mostrando para Timóteo que eles deveriam orar diante desse Deus e entender que existe um único Deus. Porque quando uma doutrina errada entra na igreja, não é o Deus das Escrituras que as pessoas estão adorando. Não. E nós precisamos entender que o cristianismo, ele é monoteísta. Nós cremos na existência de um único Deus. De um único Deus. E Deus existe eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são coiguais em sua essência. E quando nós ouvimos, meus irmãos, que o cristianismo crê em um único Deus, isso parece o quê? Óbvio e básico para nós, não é verdade? Quando nós estamos ouvindo sobre isso, mas pastor, você não está falando nada novo para nós. E de fato, nós não precisamos de nada novo, nós precisamos de afirmar aquilo que as Escrituras diz.
Mas então logo, meus irmãos, quando nós falamos que se existe só um único Deus, nós estamos afirmando também que não existe outro além do nosso Deus, que se revela pelas Escrituras. Nós vamos ver como o apóstolo Paulo lidou com isso, quando ele entra em Atos capítulo 17, no Areópago, quando ele se levanta, ele diz ao Deus desconhecido: pois esse que vocês adoram, sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Ele é o mesmo a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Veja que o apóstolo Paulo está afirmando, está dizendo diante dos atenienses, apresentando o único Deus verdadeiro. Meus irmãos, o cristianismo afirma ser a única religião verdadeira, que crê no único Deus verdadeiro. Embora a gente olhe para o nosso contexto atual, nas nossas cidades modernas não haja muitos templos dedicados a diferentes deuses, como ocorria na sociedade antigas, mas ainda existem pessoas que cultuam outras divindades, ou seguem diferentes crenças religiosas. A gente precisa entender, meus irmãos, que hoje ainda vivemos numa sociedade religiosa. Hoje nós ainda vivemos numa sociedade religiosa. O relativismo é a religião do nosso tempo, que a nossa sociedade prega dizendo que cada um tem a sua verdade e a forma qual de cada pessoa criarem os seus próprios deuses. E as pessoas passarem a adorar a sua própria verdade ou a sua própria imagem. Veja que o apóstolo Paulo diz em Romanos, em capítulo 1, verso 21 ao 25, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Por isso Deus entregou a impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Percebe, meus irmãos, que esse texto do apóstolo Paulo aos Romanos apresenta o quê? Um retrato da humanidade. Isso é o retrato da humanidade. A humanidade deixou de adorar o único Deus verdadeiro. Obrigado. Veja, o Deus verdadeiro deseja ser adorado, mas os homens trocaram pela glória de coisas corruptíveis. O mundo trocou a verdade de Deus pela mentira, passando a adorar a si mesmo. Veja que o Senhor Jesus afirmou que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então esse é o diagnóstico da condição humana. Existe um único Deus verdadeiro, e nós precisamos responder quem é esse Deus de forma bíblica. Mas o diagnóstico da humanidade é que a humanidade abandonou, trocaram a glória de Deus, e estão totalmente corrompidos por causa do pecado. E o próprio Senhor Jesus disse que o mundo trocou a verdade, o mundo amou mais as trevas do que a luz. Então a humanidade, por si mesmo, ama a sua própria natureza e odeia a Deus. A humanidade, ela ama a si mesma e ela está corrompida e odeia a Deus. Por isso, o verso 5, ele diz, o apóstolo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, que deu a si mesmo em resgate por todos.
Veja, meus irmãos, que o apóstolo Paulo afirma nos versos 3 e 4 que Deus deseja salvar. Veja, que ele diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Então, se Deus deseja que a salvação, que Deus deseja salvar a todas as pessoas, isso indica que o quê? Que a humanidade enfrenta um problema que exige salvação e resgate. A humanidade precisa de um mediador para ser resgatada, que revela o quê? A existência de um conflito. E qual é esse conflito, meus irmãos? O conflito é que a humanidade nasce separada de Deus. A humanidade, ela nasce separada do Senhor. E Deus, por sua santidade, está separada da humanidade. E qual é a razão dessa separação? É o pecado. O homem resolveu em seu coração desobedecer a Deus. Veja que o apóstolo Paulo vai descrever essa realidade em Romanos capítulo 5, verso 12. Diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E veja então que o pecado entrou no mundo por causa de um homem, por causa de Adão. E todos os homens nascem nessa condição de separados de Deus. Como nós ouvimos semana passada, que os homens estão mortos em seus delitos e pecados, e somente a graça do Senhor pode transformar. E os homens nascem mortos em seus delitos e pecados e inimigo de Deus. E essa condição de inimigo de Deus é que reflete que o homem precisa de um mediador. O que nós estamos estudando hoje é somente Cristo. Somente Cristo pode salvar o homem. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, se existe só um Deus, existe um Deus criador de todas as coisas, e um Deus santo e puro, o homem então resolve em seu coração pecar contra Deus, e o pecado então entra na humanidade por causa de Adão. Todos agora nascem nessa condição de mortos nos seus pecados, condição de inimigos contra Deus, e eles estão em rebeldia. E eu pensando nesse papel sobre mediador do Senhor Jesus, eu me fiz uma pergunta: quais são as situações em que um mediador se faz necessário nas circunstâncias da nossa vida? Aí eu cliquei lá no ChatGPT e perguntei, fiz uma pesquisa rápida, e ele colocou assim: uma pessoa pode precisar de um mediador quando enfrenta uma situação de conflito, um impasse com outra parte, e deseja resolver o problema de forma pacífica, justa e colaborativa. Situações que pedem um mediador: conflitos familiares, separação, guarda de filhos, herança, desentendimento entre os parentes, disputa no trabalho, desentendimento entre colegas, empregador ou empregado, questões de assédio, ambiente tóxico, problemas entre vizinhos, barulho, limites de propriedade, uso de áreas incomuns. Então a gente tem várias situações que é necessário um mediador. É necessário um mediador. Então o que fica claro para nós nesse texto, versículos 5 e 6, que o apóstolo Paulo está apontando que existe um conflito aqui. O apóstolo Paulo está tratando desse conflito, que a humanidade precisa de salvação. E sendo então a humanidade precisando de salvação, e sendo Deus o santo, justo, criador dos céus e da terra, e a humanidade está em rebelião contra Deus, corrompida, imersa em seus pecados, está em inimizade com Deus, porque por natureza própria, inimiga de Deus. Então todas as pessoas nascem nessa condição, e Deus deseja salvar essas pessoas, todas as nações, todos os povos, judeus, gentios, de todas as classes. Sendo Deus interessado em salvar a humanidade, Ele mesmo institui o meio, a forma que a humanidade pode
pode ser salva de sua rebelião contra ele. E qual é a maneira que Deus então escolhe salvar a humanidade? É enviando Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, como mediador dessa relação. Então, se Deus é santo, puro, e a humanidade pecou, então Deus, o verso 4 diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus institui a forma que a humanidade pode ser salva de sua rebelião contra Ele. Então Paulo está dizendo que Cristo Jesus, o homem, é o mediador entre a humanidade. Ele é o único que pode apaziguar a ira de Deus e reconciliar a humanidade com Deus. Cristo Jesus. Esse foi o grito da reforma. Não é as nossas obras, não é o que você faz, não é a sua bondade, não é você vir à igreja, é você ter Cristo na sua vida, que pode salvar você, que pode reconciliar você com Deus. Então, e esse mediador, ele precisa representar Deus diante dos homens e, ao mesmo tempo, representar os homens diante de Deus. E essa única pessoa é Jesus. Jesus, por que Jesus? Porque ele é completamente homem. Na teologia, nós chamamos isso de união hipostática. Eu sei que o nome parece feio, mas essa doutrina que afirma as duas naturezas de Jesus, a divina e a humana, unidas em uma só pessoa. Veja, Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Por isso ele pode representar Deus diante dos homens e os homens diante de Deus. Então ele é o mediador perfeito. O Deus que se fez homem. E ele é o mediador perfeito porque ele não pecou. Como o autor de Hebreus coloca. Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então nós temos um mediador que nos representa diante de Deus. Que está intercedendo à direita de Deus. Então, o Deus que se fez homem, Jesus como mediador, ele cumpre os 3 ofícios, como nós já estudamos aqui na igreja: profeta, sacerdote e rei, nos reconciliando com Deus. Como profeta, Jesus revela a vontade de Deus e o próprio Deus, nos salvando da ignorância de Deus, porque o homem, ele nasce na sua ignorância de Deus, sem conhecimento de Deus. Então Cristo vem e se revela como profeta, mostrando a vontade de Deus para nós. E nas palavras da Confissão Batista de Londres, de 1689, por causa do nosso afastamento de Deus e da imperfeição de nossos melhores serviços, precisamos do seu ofício sacerdotal para nos reconciliar com Deus e nos tornar aceitáveis por Ele. Então veja, o Senhor Jesus vem como sacerdote e Ele oferece como sacrifício para nós e nos torna aceitáveis diante da presença do Senhor. E como rei, ele governa todas as coisas, ele é o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, é ele que governa a nossa vida como rei. Então o Senhor Jesus ele cumpre esses 3 ofícios como mediador, como profeta, sacerdote e rei. Então veja, meus irmãos, o pecado colocou você e eu em inimizade contra Deus. E o Jesus é o único mediador que faz a paz com Deus, que coloca você em paz com Deus. E a forma como Jesus escolheu fazer isso, olha para o verso 6, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então a gente percebe que Jesus, a forma que Jesus fez isso foi entregando a sua própria vida.
Jesus deu a si mesmo em resgate por todos, como diz o texto. O que isso significa? Significa que Cristo se entregou voluntariamente a sua vida para resgatar pessoas como eu e você. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nós estávamos vivendo em uma vida de pecado, inimigos de Deus. Então Jesus, como bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas, e ele mesmo diz que ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, e tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então veja que o apóstolo Paulo coloca aqui dizendo que ele deu a si mesmo em resgate por todos. A palavra resgate aqui, ela refere-se ao preço de uma liberdade de uma pessoa escrava. Então a palavra, ela tem o sentido de que Deus está pagando o preço, enviando Cristo Jesus. Cristo Jesus está pagando o preço para nos resgatar de uma vida de escravidão, de pecado. Sem Cristo, você é escravo do pecado, do diabo e do mundo. Então Cristo, ele se entregou de forma voluntária e graciosa, como o preço da nossa libertação. Ele deu a sua própria vida, derramou o seu próprio sangue para nos resgatar. Olha como o apóstolo Pedro coloca isso em sua carta, em 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, se você quiser abrir e acompanhar esse texto. Olha como que ele diz. Como ele descreve essa questão. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil, que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Então veja, que vocês foram resgatados da vida inútil. Como que o Senhor nos resgatou da nossa vida inútil? Entregando o seu próprio Filho, pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro sem defeito. Então eu e você, nós somos resgatados, não pelas nossas obras, não por aquilo que nós fazemos, e isso precisa ficar claro em nossa mente. Meus irmãos, nós precisamos inculcar em nosso coração, porque não existe nenhum mérito em você, naquilo que você fez, porque Cristo Jesus derramou o seu precioso sangue, e Ele nos resgatou da nossa vida inútil, porque uma vida sem Cristo é uma vida inútil. Mas Ele derramou o seu sangue por nós, por causa dos nossos pecados. E nós precisamos, meus irmãos, olhar para essas verdades não apenas como palavras escritas, mas como atos que foram feitos por nós. Porque muitas vezes nós gostamos de afirmar, meus irmãos, verdades doutrinárias. Nós gostamos de encher a boca e dizer que sim, nós conhecemos o único verdadeiro, sim, eu leio a palavra de Deus. Mas essas verdades, elas precisam fazer a diferença no nosso dia a dia. Essas verdades, elas têm que lembrar para nós que sim, foi um ato consumado há 2000 anos atrás. Não é apenas uma ideia que nós estamos lendo aqui, mas nós estamos lendo alguém que se entregou. Veja, o apóstolo Pedro está colocando que vocês foram resgatados da vida inútil, e o apóstolo Paulo está dizendo que ele que deu a si mesmo em resgate por todos.
E às vezes nós olhamos para esses textos, lemos eles e passamos os olhos neles, mas nós não deixamos que ele passe por dentro de nós e nos faça enxergar o tamanho do resgate que o Senhor fez. Muitas vezes nós olhamos para uma prostituta, para um traficante, e achamos que aquela pessoa, ela é a única que precisa do resgate. Sim, ela precisa de resgate. Às vezes nós estamos moralmente, na nossa vida, ilibada, pagando as nossas contas, nós não roubamos ninguém, nós não fazemos mal para ninguém, e eu não preciso de um resgate. E essa mensagem do resgate está dizendo assim, a sua miséria, a sua depravação, houve o quê? O Senhor Jesus derramando o seu precioso sangue. Então você, moralmente bom, dentro da sociedade, precisa de um resgate. Porque não é a sua moral que salva você. Não é a sua moral. E lembrar que se Deus deseja que todos sejam salvos, é porque todos estão imersos na sua vida depravada, afastado da presença de Deus. Então, meus irmãos, isso deve trazer para nós humildade. De quando você olhar, talvez alguém que está em degradação da humanidade, como citei, uma prostituta, um traficante, um ladrão, deve te dar humildade, porque você só não está lá por causa da graça de Deus. É a graça do Senhor. Não foi a educação que você recebeu. Talvez não, a educação que você recebeu foi graça do Senhor, para você não chegar nesse estado de depravação moral. Mas nós, meus irmãos, o povo evangélico, o povo de Deus, que tem Cristo Jesus como único, suficiente Salvador, não tem ar de arrogância, porque todos somos necessitados de um resgate. E esse resgate aconteceu por causa do sangue de Cristo Jesus. Ele se deu por nós e derramou o seu sangue na cruz, e isso deve nos levar a uma vida de humildade, não uma vida de arrogância. Nós não colocamos as nossas Bíblias debaixo dos nossos braços e saímos pela rua como pessoas que somos mais espirituais do que todo mundo. Não! Nós colocamos as nossas Bíblias debaixo do nosso braço com um ar de alegria e de tristeza ao mesmo tempo. Alegria porque somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E porque Ele nos resgatou, e agora nós vamos encontrar com o povo de Deus para adorá-lo. Mas tristeza, porque quando estamos olhando ao redor, pessoas perdidas, pessoas tentando tirar a própria vida. E que a gente precisa apresentar o sangue de Cristo Jesus, meus irmãos. Falo isso porque 10 minutos antes de começar o culto, recebi a mensagem de uma pessoa que o irmão tinha acabado de tentar tirar a própria vida. Então, meus irmãos, essa mensagem de um resgate, que o Senhor Jesus se fez como para ser o nosso mediador e deu a sua própria vida, não deve gerar em nossos corações arrogância, mas humildade e reconhecimento de que somos pecadores. Nós não somos superiores a ninguém. Todos nós, meus irmãos, estamos no mesmo nível. No mesmo nível. Alguns, agora nesse momento que estão aqui, olharam para Jesus com fé e foram resgatados da sua vida inútil. Outros ainda não. E se você não olhou para Jesus com fé, faça isso hoje.
Que essa é a mensagem, o maior presente que você pode receber é Cristo Jesus. E se você não tem o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador de sua vida, a sua situação ela é realmente grave. Você está morto, você está em rebeldia contra o Senhor. E o texto, o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo Jesus é o único mediador entre Deus e você. E Ele que se deu por você, para resgatar você. E veja que o apóstolo Paulo coloca no verso 6, dizendo, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Nós precisamos testemunhar. O Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para que sejamos testemunhas do Evangelho. Às vezes, meus irmãos, parece óbvio para nós. Nós sabemos que temos que orar. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está ensinando essa igreja, esses irmãos, falando para Timóteo, dizer, olha, leia essa carta na igreja. Nós falamos que temos que ser testemunhas, mas quanto de nós perdemos o tempo de compartilhar o Evangelho com as pessoas? Então, meus irmãos, o Senhor nos resgata para que a gente possa ser testemunhas do Evangelho. Queria trazer algumas aplicações para nós. Jesus como Deus, homem, o que precisa ficar claro nesse ensino é que Jesus veio nos libertar da culpa do pecado, sendo o nosso mediador ao morrer por nós na cruz do Calvário, nos reconciliando com Deus. Isso precisa ficar claro em nossa mente. Jesus, como Deus homem, Ele veio nos libertar da culpa do pecado, sendo o nosso mediador. Quando Ele morre na cruz, Ele remove toda a nossa culpa. Quando nós olhamos para Ele com fé, Ele tira a nossa culpa, a sua morte substitutiva, Ele se coloca em nosso lugar. A segunda questão, meus irmãos, Jesus como nosso único mediador, nos reconcilia com Deus e nos transforma em adoradores do único e verdadeiro Deus. Sem Cristo, você é adorador de si mesmo e de tantas outras coisas. Em Cristo, então, agora com Cristo, quando você olha para Cristo Jesus, Ele é o nosso mediador, Ele nos reconcilia com Deus e Ele nos transforma num adorador agora no único verdadeiro Deus, porque sem Cristo Jesus você está adorando a si mesmo e está adorando tantas outras coisas. Em Cristo, nós somos reposicionados para onde nós não deveríamos sair. Como diz, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se deleitar nele. E nós só conseguimos glorificar a Deus e se deleitar em Deus e adorar a Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Jesus, o Deus homem, como nosso mediador, Ele veio ao mundo como modelo de obediência. Ele nos liberta da culpa do pecado e do poder do pecado. Veja, enquanto Adão foi tentado no jardim e caiu em pecado, trazendo consequências para toda a humanidade, Jesus, quando foi tentado no deserto, permaneceu fiel e não pecou. O povo de Israel, a mesma coisa. O povo de Israel pecou no deserto, cedendo à incredulidade e à desobediência. Mas, ao contrário deles, Jesus venceu a tentação no deserto, demonstrando o quê? A perfeita obediência ao Pai. E em Cristo Jesus como nosso mediador, nos reconcilia com Deus, para nos dar possibilidade e nos ajudar a viver uma vida de obediência.
Sem Cristo, estamos mortos, não conseguimos vencer nenhum pecado. E o poder para vencer o pecado não está em nós, está na obra de Cristo Jesus. Se você tem lutado contra o pecado, quero dizer que em Cristo você tem todo o poder que precisa para vencer o pecado. Porque Jesus remove a culpa do pecado e Ele nos liberta do poder do pecado. Meus irmãos, na vida do crente não existe conformismo com o pecado. Não existe conformismo com o pecado. Se você está conformado com o pecado, há uma grande probabilidade de que talvez ainda não conheça a Cristo e nem compreenda de fato o valor do seu sangue. Se você ainda se conforma com a vida de pecado, talvez você precisa rever a sua vida, se você ainda foi salvo pelo Senhor Jesus, e você não compreenda o valor do sangue de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz. Meus irmãos, seja radical contra o pecado. Não ouça aquele papo dizer, tenha dó de si mesmo. Não, seja radical contra o pecado. Porque o Senhor Jesus fala para ser radical contra o pecado, mas contra o seu próprio pecado, não com o dos outros. Primeiro com o seu. O Senhor Jesus diz isso. Olha, se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os dois e ser lançado no inferno. Então nós precisamos ser radical contra o pecado. Como já falamos e repetimos, Cristo é o nosso mediador. Ele nos reconcilia com Deus, mas também nos reconcilia com o próximo e nos conecta com seu povo. Cristo nos reconcilia com o Senhor e nos reconcilia uns com os outros. Hoje de manhã eu disse que quando você colocou a fé no Senhor Jesus Cristo, você foi reconciliado com Deus e com o seu próximo. Não existe, meus irmãos, não existe uma vida de alguém que diz ter um relacionamento com Deus e que foi reconciliado pelo sacrifício de Cristo Jesus e não deseje viver uma vida de comunhão profunda com seus irmãos na igreja, na igreja local. Não existe. Então o Senhor Jesus, Ele nos reconcilia com Deus e nos reconcilia com o próximo. À medida que nós somos reconciliados com Deus e vivemos a nossa vida com o Senhor Jesus, nós também nos aprofundamos no nosso relacionamento uns com os outros. Nós crescemos nisso, nós nos preocupamos com os outros, nós servimos os outros, nós amamos os outros, nós queremos os outros perto de nós. Desconfie de alguém que está vivendo longe dessa comunhão. Desconfie se de fato o coração dele está no Senhor. Ele precisa ser redirecionado. Porque o Senhor, Ele nos conecta. O Senhor Jesus nos reconcilia com Deus e com o próximo, com o seu povo. Meus irmãos, a mediação de Cristo, ela também serve para alimentar a esperança do nosso coração. Nós vivemos em um mundo caído, onde enfrentamos doenças, mortes e problemas. Mas a esperança que nós temos em nosso coração é de que um dia estaremos com Ele. Por isso que o Senhor Jesus diz em João 14, que o coração de vocês não fique angustiado, que vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for preparar um lugar, e voltarei e os receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Nesse mesmo texto, Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Meus irmãos, a mediação de Cristo Jesus, nos reconciliando com o Senhor, alimenta a nossa esperança para enfrentar os nossos problemas do nosso dia a dia, as nossas lutas que nós enfrentamos. Você já pensou, meus irmãos, se você está nesse marasmo da Igreja Católica, tendo que adorar para um Deus, orar para um outro Deus, orar para santa não sei de quem, e buscar não sei quem, meus irmãos, sem segurança nenhuma. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, há um só Deus, há um só mediador entre Deus e a humanidade, que deu a si mesmo em resgate de todos. Então nós temos a única esperança, e a nossa esperança é que Cristo Jesus, Ele morreu na cruz e ressuscitou, e Ele vai voltar. Então Ele como nosso mediador, como único mediador. E você já pensou, meus irmãos, se você estivesse sendo encorajado agora, se você estivesse sendo encorajado para orar por uma doença, para que Deus cure você, mas você tem que pagar sacrifício, tem que subir escadas e mais escadas. Olha que desesperança. E nós sabemos que podemos orar pela nossa doença, Deus pode curar porque Ele é poderoso, mas nós sabemos que Deus também pode não curar porque Ele faz a vontade dEle, mas nós sabemos, se temos a fé em Cristo Jesus, isso nos dá esperança. Por quê? Porque sabemos que um dia estaremos com Ele, face a face. Ele veio nos resgatar da vida do pecado, da morte eterna, do inferno, e refazer todas as coisas novas com Ele. Então, meus irmãos, nós precisamos lembrar que a mediação de Cristo nos reconcilia com Deus, nos dá esperança e nos faz viver uma vida em paz com o Senhor. Você pode dormir hoje? Vou fazer essa pergunta para você, para a gente concluir. Você pode dormir hoje tranquilo e saber que se os seus olhos se fecharem hoje, você estará com o Senhor Jesus no paraíso? Você pode dormir hoje tranquilo e fechar seus olhos e saber que se você morrer hoje, você estará no paraíso com Ele? Essa é a mediação de Cristo. Ele nos salva da culpa do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Mas a presença do pecado será lá, quando estarmos com Ele, na vivência, face a face. E você pode hoje receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E ter essa certeza, se você ainda não tem. Você pode hoje. Amém? Vamos orar. Ó Deus, Pai, obrigado, Senhor, porque nós somos tão pecadores, tão imperfeitos, ó Pai. Existe tanto sofrimento no mundo, Pai. Tantas coisas ruins acontecendo. E os nossos olhos foram abertos. Teu Espírito Santo abriu o nosso entendimento para que possamos enxergar que somente Cristo, que só o Senhor Jesus pode nos libertar da culpa do pecado, do fardo do pecado. Obrigado, Senhor. Eu quero colocar a nossa vida aqui, ó Deus. Todos nós que estamos aqui, Senhor. Ó Deus, eu não sei como cada um está, semana que passou, as lutas. Mas eu sei, ó Deus, que nós somos empurrados, ó Deus, pela pressão desse mundo caído, Pai. Nós somos empurrados a pecar contra o Senhor, nós somos empurrados a perder a esperança, nós somos empurrados, Deus,
a olhar só para esse plano terreno, para essa vida terrena. Mas, Senhor, o Senhor como o único Deus, como o único, enviou seu Filho Jesus para ser o único mediador, ó Deus. E eu peço, ó Deus, por todos os meus irmãos aqui presentes, por aqueles que não puderam vir, ó Deus, aqueles que estão passando por lutas, ó Pai. Ó Senhor, nos ajuda a descansar no Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a confiar plenamente no Senhor, ó Deus. E nos ajuda, Senhor Deus, a compartilhar a Sua palavra, Senhor Deus. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, derrama da Sua graça, do Seu poder, Pai, sobre nós. Alimenta a nossa alma, Senhor. Nos faz, ó Deus, olhar para Cristo somente, ó Deus. Ao amanhecer, ao andar pela rua, no trabalho, na faculdade e ao deitar, Senhor. Que possamos nos deitar com Cristo, e se um dia o Senhor quiser nos chamar, e lembrar, Senhor Deus, que um dia estaremos contigo face a face. E nós louvamos o Senhor, Pai, bendizemos a Ti. Em nome de Jesus, amém, Senhor.